igreja. Graça e paz para os irmãos. Vamos nos colocar de pé e, como de costume, vamos aplaudir ao Senhor bem forte, o mais forte que você puder, liberar seu aplauso. Aleluia! A Ele louvor e a Ele a glória. Amém? É muito bom poder estarmos aqui juntos para podermos oferecer a Deus a nossa devoção e o nosso louvor. Então, antes de qualquer coisa, eu queria que você desse um abraço, pelo menos em 3 pessoas aqui dentro. Dá um abraço nele, fala que bom que você está aqui. Fala para ele assim: hoje é a noite que o Senhor quer se revelar a você. Amém? Aleluia. É importante estarmos aqui em comunhão, exercendo o sacerdócio coletivo, como nós aprendemos hoje aqui pela manhã. Aleluia. Nós falamos muito sobre adoração, louvor, sobre expressões de louvor. E foi algo muito grandioso para nossas vidas aqui pela manhã. Glória a Deus. Alguma coisa deu errado aqui. Amém? Voltou. Você está feliz com Jesus? Quem está feliz, irmão? Nós aprendemos aqui de manhã que estar alegre na presença de Deus é uma ordem, né? Ele fala assim, lá em Salmos, né? Vou dividir com os irmãos, lá em Salmos 100, não precisa abrir não, só para o nosso entendimento, não é o salmo que eu vou ler, mas lá em Salmos 100, ele vai falar aquele salmo bem conhecido da gente, ó: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, e servi ao Senhor com alegria, e apresentar diante dele com cântico. Esse servir, na nossa língua portuguesa, é imperativo, é uma ordem, não é um pedido. Servir ao Senhor com alegria, né? Então é importante que nós possamos estar felizes na presença do nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O texto que vamos ler também se encontra em Salmos 145. Achou aí? Vai dizer assim, ó: exaltar-te-ei, ó Deus, meu Rei, e bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Vamos repetir esse verso 3 junto no 3? 1, 2, 3. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Mais uma vez. 1, 2, 3. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Só até aqui. E foi isso que nós aprendemos pela manhã aqui, querido. Por que estamos aqui e qual é a razão de estarmos aqui entoando louvores ao Senhor? Esse momento não é um momento de entretenimento para a igreja, de nós cantarmos canções. Nós vamos oferecer a Deus o nosso louvor, porque Ele é digno de ser louvado, né? Louvar a Deus não tem a ver com a presença do Senhor manifesta, e não tem a ver com o nosso estado de espírito. Louvar a Deus, né, tem a ver com o nosso entendimento. E que entendimento é esse, irmão Fábio? Entender que Ele é digno de ser louvado. Ele é digno de ser louvado. Está tudo bem, tudo dando certo na nossa vida, Ele é digno de ser louvado. As coisas não estão dando certo para nós, Ele é digno de ser louvado. Saímos das nossas casas, viemos aqui, mas não temos o que comer de repente para voltar. Ele é digno de ser louvado. E se tivermos um banquete para comer, irmão Fabinho, o que nós fazemos? Ele é digno de ser louvado. Ele é digno de ser louvado. Como diz o texto: em todo tempo eu te bendirei. Por quê? Porque tu és digno de ser louvado. Tu és digno do meu louvor.
Tu és digno da minha devoção, Tu és digno da minha adoração. Você pode levantar as mãos e aplaudir a esse Deus que é digno de ser louvado, digno de ser louvado. Oh, aleluia! Oh, aleluia! As nossas palmas também é um instrumento de adoração ao nosso Senhor. Então, quando nós aplaudimos a Ele, aplaudimos porque, irmão Fábio, você é digno de ser louvado pelo seu povo. Aleluia! A Ele a glória, a Ele louvor, a Ele adoração. Amém? Coloque a mão no teu coração, Pai. Queremos te entronizar todo louvor e toda devoção e toda adoração. E declarar a Deus que não há um Deus como Tu, digno de ser louvado, digno de ser adorado. A Ti te damos a glória, a honra e o louvor e toda a majestade. Ó Pai amado, nessa noite queremos, ó Deus, colocar a nossa vida como oferta e sacrifício no Teu altar, Senhor. E oferecer a Ti todo o nosso amor, toda a nossa devoção, Senhor, toda a nossa gratidão. Então que nessa noite, ó Pai, o Teu Espírito possa nos conduzir como um maestro, ó Pai, uma adoração, ó Pai, afinada e perfeita a Ti, Senhor. Que os nossos corações possam estar desejosos, que possamos ter fome e sede da Tua presença aqui nessa noite. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é digno de ser louvado, Senhor amado. Que os nossos corações possam estar, ó Pai, nada menos desejosos de Te oferecer o melhor, porque sabemos que Tu és digno de ser louvado, Senhor. Ó Pai amado, então nessa noite nós queremos deixar lá fora, Pai, de repente o nosso cansaço, de repente o nosso desânimo, de repente aquilo, ó Pai, que nos impeça, ó Pai, de alguma forma de oferecer a Ti a nossa devoção e a nossa, ó Pai, oração, o nosso coração, Senhor. Queremos deixar as tristezas lá fora, ó Pai, as frustrações lá fora, Pai, e queremos entregar a Ti todo o nosso amor, através, ó Pai, de hinos, de cânticos, de salmos, porque o Senhor é digno de ser louvado, Senhor amado. Nós cremos nisso, em nome de Jesus. Fique à vontade entre nós, quebra todo o céu de bronze e fala conosco de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja aplauda ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Convido você a louvar ao Senhor com o melhor que você tiver nessa noite. Amém? Eu já decidi sim.
Querido, o que o Senhor tem para te dar? Vida eterna. Não é ouro, não é prata, não são coisas desse mundo, é vida eterna. Vida eterna para nós, amém? Aleluia. Vamos pedir para que o Senhor Ele venha sobre nós e que Ele fique à vontade aqui no nosso meio. Aleluia. Revela-me, Senhor.
presença de Deus possa estar nos nossos corações, nos nossos cultos, na nossa vida. Convidando, fazer com que o nosso Deus se sinta bem-vindo no nosso meio, se sinta bem-vindo num ambiente como esse, que foi totalmente preparado para Ele, para receber a presença dEle. É a presença dEle que precisamos e que necessitamos. Estamos aqui hoje não é porque é domingo, estamos aqui hoje por causa dEle, por causa de Sua presença, e queremos ser tocados pelo nosso Deus. Que essa seja a canção dos nossos corações, em nome de Jesus. Aleluia. Tu és santo, tu és poderoso, Deus. Vamos continuar adorando o Senhor. Cantar essa canção bem forte aqui. Estou te esperando aqui. Eu já vi a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Diga pra ele. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer o quê? Que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Tua graça, Senhor. Estou te esperando. Eu já fechei a porta, pode
não vou só quero pra te dizer que a tua graça já me basta. Esse mesmo fluir do Espírito, eu queria que a igreja por alguns momentos começasse a liberar alguma palavra ao Senhor nessa noite. Você levantasse a sua voz e declarasse isso para Ele, como se fossem canções espontâneas, né? Como se fosse terrilar, que significa cânticos espontâneos ao Senhor. Eu queria que você levantasse a sua voz e falasse para Ele: Senhor, o que eu vim buscar aqui nessa noite não tem a ver com ouro e com prata. O que eu vim buscar aqui nessa noite não tem a ver, ó Pai, com as portas abertas, com uma coisa bem material. O que eu vim buscar aqui nessa noite tem a ver com a Tua presença, tem a ver com aquele manifestar que acontece no Santo dos Santos. Hoje, Senhor, eu não vim aqui te pedindo por milagre, eu não vim aqui te pedir portas abertas, eu não vim aqui buscar uma resposta. Hoje eu só quero te ver, hoje eu só quero te ver. É o que eu preciso, é o que eu sei. Tua presença mais que tudo, tua presença.
Aleluia. Essa noite não é uma noite religiosa, querido, é uma noite de adoração ao Senhor. Oh, aleluia. Nós não estamos apenas cantando os louvores, não estamos apenas cantando algumas canções, nós estamos declarando a realidade de quem Deus é para nós, do que a presença dele é para nós. Não é um momento de entretenimento, é um momento de devoção àquele que vive. Não é um momento de entreter, não é um momento de cantar canções bonitas, não. É um momento de entregar o nosso coração à realidade da revelação de quem Deus é para nós. Acesse o lugar, querido. Acesse o lugar da presença. Saia dos átrios. Saia dos átrios. Saia dos pântanos e entra no rio de Deus. Saia dos átrios e entra no santo dos santos, porque o céu do templo já se rasgou. Saia desse lugar. Saia desse lugar. Esse lugar que a presença de Deus se manifesta. Davi um dia declarou: Senhor, não retire de mim o seu espírito. Sabe por quê? Davi não queria se habituar a viver sem a presença de Deus, sem o toque da presença de Deus. E é essa oração que tem que estar nos nossos lábios nesses dias. Nós muitas das vezes nos habituamos a viver sem a presença de Deus, sem senti-lo, sem tocá-lo, sem conversar com Ele, sem ter relacionamento com Ele. Mas como nós declaramos aqui, e não é apenas uma canção, nós estamos declarando um estilo de vida para nós. Eu não quero, Senhor, qualquer outra coisa a não ser a Tua presença. Não tem relação com ouro, não tem relação com prata. Eu vivo o Evangelho por causa de Ti e por causa da Tua presença. Eu vivo a vida que eu vivo porque um dia eu Te encontrei. É a Tua presença. É a Tua presença. É isso que temos que clamar e pedir ao Senhor. Ele quer se manifestar a nós, se revelar a nós. Oh Senhor. Oh Senhor. Tu és santo. Tu és poderoso. Que o Espírito de Deus possa estar falando aos nossos corações nessa noite, querido. De forma poderosa. Vou chamar o pastor aqui. Da continuidade. Glória a Deus. Dá mais um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Fala que bom que você está aqui. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor pela vida das crianças.
Glórias ao nome do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, irmãos. Essa linda oração das crianças também, né? Possamos ficar ligados com o Senhor nesse culto. Amém? O Senhor está aqui conosco porque onde tem corações abertos, desejosos pelo Senhor, ali Ele se faz presente. Amém? Queridos, queria deixar uma palavra aqui, porque nós não podemos nos alongar, porque o tempo é curto e precisamos estar passando algumas coisas antes da palavra. E eu queria trazer algo aqui hoje para os nossos corações, que Deus tem colocado nos nossos corações. E eu queria deixar para a igreja hoje. Amém? Vou pedir para você abrir aí Neemias 4, aí você deixa aí aberto, tá? Em Neemias 4. Já já a gente vai aí. Mas eu quero estar falando sobre oração e unidade, tá? Em rápidas palavras.
mas eu quero estar falando sobre oração e unidade. A palavra vai dizer, né, que Neemias foi um dos que estava exilado com o povo de Deus, e agora ele não está mais com o povo de Deus, ele está trabalhando em outro lugar junto ao rei, e ele ali, o irmão dele, um dos irmãos, Anani, vai visitá-lo, e ele pergunta como é que se encontra a situação de Jerusalém. Ele sabia que o que tinha acontecido lá foi algo terrível, e ele pergunta, né, como é que estão os sobreviventes, né, como é que estão o povo de Deus ali que sobreviveram, né, ao exílio. E ele vai perguntando ali como é que está a situação. Ele já está há tempos, já, né, longe, e ele pergunta, ele quer saber. E ali Anani fala para ele, né, que o povo está vivendo em grande aflição e humilhação. E vai detalhando o que o povo de Deus está passando, com os muros derrubados, as portas queimadas a fogo, né, tudo destruído, as portas destruídas. E se Jerusalém estava com os muros e portas abertas, todo mundo podia entrar e sair, né? E quando a gente pensa nisso, a gente lembra da nossa casa. Você imagina a sua casa sem porta e sem muro? Não tem condições. Assim eles estavam, o povo de Deus, né? Os muros tinham sido destruídos, não tinha porta, não tinha muros, tudo acabado. Quer dizer, o inimigo entrava e saía toda hora. E ali Anani traz esse relatório ali para Neemias. E Neemias fica muito triste em saber a situação de Jerusalém. Jerusalém se encontra naquela situação tão triste, né? E ele começa a orar dia e noite em favor, né, do povo de Deus que estava ali, em favor dos israelitas. Ele começa a orar, depois que ele sabe da situação, ele começa a orar ao Senhor, porque ele entende que só Deus poderia ajudá-los, né, nessa missão grande, que era uma grande missão. Irmãos, eram mais de 100 anos com aqueles muros destruídos, mais de 100 anos, e o povo de Deus vivendo aquela situação. Eu acho que isso afligiu muito fortemente, né, o coração dele, porque o coração de Neemias, porque a situação era difícil. E ele entra ali na presença do rei, e o rei percebe esse semblante, e ele desenrola ali uma conversa, e o rei libera ele para ele ir lá fazer a obra que ele tinha que fazer. E dá os recursos para ele, tudo que ele precisava, o rei dá condições, e ele vai fazer essa obra. Neemias vai fazer essa obra, ele chega na cidade, e ele anda em volta da cidade, ele não comunica a ninguém, ele está sozinho ali, em espírito de oração, orando ao Senhor, né? Porque a situação era difícil, ele sabia que ele precisava da provisão do Senhor, da poderosa mão de Deus, para resolver toda aquela situação. E quando depois dele ter ficado 3 dias ali, observando e sondando como faria aquilo, provavelmente pedindo direção a Deus, como faria aquilo ali, né? E depois de 3 dias ele começa, né, ali a reunir o povo, a estar no meio do povo, e ele começa a falar, né, do que vai acontecer, do que tem que ser feito, que precisa estar levantando os muros novamente. Vê, uma obra que está caída ali, mais de 100 anos, ninguém né, se importava com aquilo ali, ninguém se importava, nem o próprio povo de Deus que estava vendo aquela situação, né, e os inimigos também, né, não estavam se importando, porque já estava destruído mesmo. E agora, quando os inimigos sabem que alguém decidiu vir, né, começar a mexer naquela obra, começar a levantar os muros, aí se levantam os inimigos, e Sambalat, Tobias, e depois, né, outros também se levantam, e eles ficam revoltados, porque a obra está começando a ser feita, porque os muros vão ser levantados, e era do interesse deles que aqueles muros estivessem derrubados, era do interesse dos inimigos mesmo, ver o povo de Deus ser escarnecido, zombado, era do interesse deles.
E agora eles se levantam sim, né? Porque eles querem atrapalhar aquela obra, eles querem impedir aquilo ali, né? E os inimigos vão se formando ainda mais. Mas só que Neemias continua e continua animando o povo. Vamos embora. Nós estamos debaixo de oração, nós estamos debaixo de direção de Deus, porque o povo de Deus caminha assim, amém? Na direção do Senhor. Quando a gente tem um problema difícil, irmãos, o que a gente vai fazer? A gente vai orar. Orar aquele que pode resolver, orar aquele que vai nos dar estratégia no meio das dificuldades. E quem dá direção, quem dá estratégia, né? Quem mostra como resolver, quem vai resolver é o próprio Deus. E foi o que Neemias foi fazer. Ele sabia que o que precisava fazer ali era algo difícil e eles precisavam da ajuda de Deus. Ele encontra ali um povo desanimado, porque o povo estava vendo que aquela situação já acontecia já há muitos anos, mas tinha um desânimo no coração do povo. Ninguém se animava para fazer aquilo. O povo estava vendo que as suas casas estavam abertas, os inimigos entrando, os muros de Jerusalém, era o nome do Senhor que estava sendo escarnecido no meio daquilo ali. Não é o povo de Deus? Não, esse daí não é o povo que chama pelo nome do Senhor. Como é que se encontra numa situação como essa? Era o nome do Senhor que estava em jogo e o povo estava desanimado, o povo não tinha ânimo, o povo não tinha ânimo para orar, o povo não tinha ânimo para jejuar, o povo não tinha ânimo para consultar o Senhor, fazer o que Neemias fez. O povo estava desanimado, não tinha força em ninguém, nem nos sacerdotes, nem nos líderes, ninguém. Pessoas que já tinham visto a manifestação de Deus, agora no estado, né, crítico, desanimado, ninguém conseguia encorajar ninguém, eles só conseguiam olhar e ver a situação, mas ninguém ajudava ninguém fortalecia ninguém pegava na mão do outro e falava, vamos fazer alguma coisa, né? Ainda que a gente não tenha recursos, mas vamos fazer alguma coisa. Era assim que estava aquela situação. E Neemias tem que ajudar agora o povo, tem que animar o povo, né? E vamos embora construir, vamos levantar os muros. E quando eles começam, os inimigos levantam de novo e agora eles começam caçoando, né? Eles começam dizendo, o que esse punhado de judeus fracos e pobres pensam que estão fazendo? Eles estão vendo que as coisas estão caminhando e agora eles começam, né, a insultar, começam a liberar palavras, né, de tristeza e começam a falar, né, o que esses fracos judeus, por quê? Porque naquela hora ali eles lembram que essa obra está parada há tanto tempo, né, quer dizer, são fracos, não vão ter força para reerguer, não vão ter força para levantar esses muros, está tanto tempo destruído e eles vêm na ferida. Os inimigos, é assim que o diabo faz. O diabo age na ferida, eles vêm mexendo na ferida. O que esse punhado de judeus fracos e pobres pensam que estão fazendo? Porque eles também financeiramente não tinham recursos, né? Tinha mães que já tinham vendido seus filhos, já tinham desfeito de muitas coisas, né? Já tinham vendido as coisas que tinham, quer dizer, financeiramente estavam numa situação crítica e difícil. Somente a poderosa mão do Senhor. Você pode repetir isso comigo? Somente a poderosa mão de Deus. Irmãos, no meio do povo de Deus naquele tempo e hoje também em nossas vidas. E era o que estava acontecendo, né? E mesmo assim, debaixo daquilo tudo, Neemias continua orando, continua falando com o Senhor. E agora os inimigos pela terceira vez, porque é dessa maneira que acontece. O inimigo sempre vai se levantar contra a igreja do Senhor. Vai se levantar uma vez, duas vezes. De repente você está aqui hoje, você está passando por dificuldade, você fala, meu Deus, essa luta não acaba. Parece, né, que quanto mais eu oro, mais as coisas ficam difíceis. Continua orando, amém? Porque foi isso que Neemias fez. No meio das dificuldades ele não parou, irmãos. E os inimigos só foram crescendo. Agora não é mais só Sanbalate, Tobias. Não, agora é um exército que vem contra o povo de Deus para destruir e parar aquela obra. Difícil ou não? Muito difícil, a situação já era complicada. E agora eles se levantam, né? Como um exército, a gente vai parar esta obra. E no meio dessa situação toda, o que Neemias faz? Neemias continua orando. Neemias continua consultando ao Senhor e pedindo ao Senhor estratégia, porque ele precisava também continuar animando o povo, porque o povo precisava continuar de pé. O povo precisava entender o quê? Que se tivessem em oração e em unidade, eles conseguiriam levantar aqueles muros, irmãos.
duas coisas que o povo precisava: oração, orar aquele que pode fazer, aquele que abre a janela dos céus. O povo estava em situação financeira difícil, mas a questão não era o dinheiro do povo, a questão não era as posses do povo, a questão era que o povo precisava orar e estar em unidade para que a coisa acontecesse. O céu ia abrir, a provisão ia ser liberada, queridos, debaixo dessas duas coisas só: oração e unidade. E Neemias continua ali, agora ele dá estratégia para o povo. Olha, ele libera o povo e fala: olha, na frente da tua casa não pode estar descoberta, então você constrói um muro ali na frente da tua casa. E as pessoas foram fazendo isso, né? Cada um na frente da sua casa ia levantando os muros. E chegou uma hora que em uma mão estava a pá, né? Para poder estar passando ali o reboco, o cimento. Na outra mão estava a espada para dar no inimigo quando vinha tentando parar o povo. Era uma batalha espiritual, era uma guerra espiritual, há mais de 100 anos. Parece que um desânimo do inferno caiu sobre a vida daquele povo, e o povo não tinha perspectiva, o povo não conseguia olhar com o olhar de Deus, o povo não conseguia visualizar o que Deus estava querendo para eles. Deus já havia libertado, irmãos, e agora o Senhor estava falando: agora levanta isso daí, olha, até porque os muros foram derrubados por causa do pecado do povo. E agora o povo está nessas condições, e Neemias ali levantando o povo, animando o povo, orando ao Senhor e trazendo unidade. Vamos nos unir, vamos fazer, vamos obedecer, que o Senhor está conosco. E não diferente do tempo de Neemias, esse tempo que a gente vive hoje, amém? Irmãos, não tem a ver com o que nós temos, nunca terá, não. O Senhor sempre teve interesse em abençoar o seu povo, sempre vai nos abençoar, porque nós somos o povo de Deus, nós somos o povo do Deus que é dono do ouro e da prata. Todo ouro e toda prata é do nosso Deus, foi Ele que criou tudo, Ele é dono de tudo. Ele pode todas as coisas, Ele abre porta, Ele fecha porta, Ele é aquele que um dia disse no nada: haja e ouve. Esse Deus pode fazer tudo. O que o nosso Deus não pode fazer? Acho que essa teria que ser a nossa pergunta, né? O que o nosso Deus não pode fazer? Não existe impossível para Ele, irmãos. Tudo Ele pode fazer. E não diferente daquele tempo, é o tempo de hoje. Nós temos que acreditar e crer no Senhor, que esse mesmo Deus é o Deus que está conosco, o mesmo Deus da provisão, o mesmo Deus que abre portas, o mesmo Deus que traz ânimo nos nossos corações para a gente fazer a sua obra. É o mesmo Deus que está conosco aqui, é o mesmo Deus que um dia foi lá no coração de Neemias. Neemias estava longe, irmãos, ele poderia ter ficado lá e não ter nem se importado com o que está acontecendo em Jerusalém, mas não. O Espírito de Deus foi lá e moveu o coração dele. O Espírito de Deus, querido, ele move o coração daquele que estiver aberto, aquele coração que estiver disponível. Tem coração disponível aqui nessa noite? É o coração que estiver aberto, que estiver disponível, que estiver cantando a canção que foi cantada hoje aqui. Hoje eu não quero te pedir nada, Senhor. Hoje eu só vim aqui te agradecer. Aí Deus começa, queridos, corações abertos, corações disponíveis, corações falando para o Senhor: eu estou aqui, Senhor, eu estou à sua disposição, fala comigo se o Senhor quiser falar comigo. E é dessa maneira, irmãos. E foi aí que Deus começou a agir ali, né? Porque Neemias estava com o coração aberto e ele resolveu obedecer ao Senhor, e ele foi lá e ele edificou aquela obra, e os muros foram levantados. Os muros, queridos, que estavam derrubados, provavelmente, né, mais ou menos 150 e poucos anos, foram levantados em 52 dias. Somente a poderosa mão de um Deus que faz o impossível para fazer aquilo ali. E esse Deus é o nosso Deus, que a gente está cantando hoje aqui, falando dele. Ele existe. Fala para o teu irmão aí: ele existe. Ele é real. Ele é vivo. É o único verdadeiro. Os outros, irmãos, são feitos por mãos de homens. Tem olho, mas não vê. Tem mão, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. É oco, mas o nosso Deus não. É um Deus vivo. É um Deus que construiu tudo do nada. É o Deus que fez você, que fez o homem do barro e soprou na sua narina vida, a vida
vida que nós temos, a vida que você tem é do Senhor, e nós somos o povo desse Deus, mas muitas das vezes a gente fica desanimado. Nós estamos diante de um grande desafio, irmãos, a construção desse novo templo. E nós olhamos para aquela obra hoje, eu vou falar para os irmãos hoje, no estado que está ali, somente a poderosa mão do Senhor. Eu estava falando essa semana com a Adolfo, a gente não teria condições nem de chegar do jeito que chegou, do jeito que está, irmãos. Quando a gente entra lá e a gente vê, sabe, a gente olha e vê como que isso daqui aconteceu, somente pela poderosa mão do Senhor, agindo para que aquela obra, né, estivesse em andamento, está em andamento. Tem pessoas lá trabalhando, irmãos, tem material entrando naquele lugar. Há quanto tempo aquele templo está ali? Há quanto tempo nós temos falado, olha, nós vamos para ali, irmãos. A gente está igual esse povo aqui, irmãos. O Senhor já falou para a gente, é tempo de vocês irem para lá. É tempo de vocês. E muitas das vezes a gente olha e fala, mas eu não tenho condições. Eu não tenho, como é que eu vou fazer? Como é que nós vamos fazer? É oração, é unidade, é obediência. É dentro disso que Deus vai agir, vai trazer toda a provisão que a gente precisar. Aleluia! Nós precisamos nos mudar, irmãos. Se perguntar às tias da salinha, Lili está ali atrás, né? Natasha, as tias, as meninas que ajudam, vai ver que a gente não tem condições mais de estar ali, irmãos. Não tem mais. Tem condições, Lili, de botar mais uma classe? Não tem, é uma loucura às vezes, irmãos. E o Senhor está falando, é hora de vocês mudarem, é hora de vocês irem. Às vezes a gente pensa em construir mais alguma coisa aqui, porque já não está cabendo, porque, né, não dá para a demanda é grande, não tem condições. E o Senhor está falando para a gente assim, olha, é hora de vocês construírem os muros de Jerusalém, porque está na hora de mudar. Mas muitas vezes a gente fica olhando para as nossas condições, e a gente fica, né, Senhor, nós não temos condições. Irmãos, quem vai dar as condições é o Senhor. Nós só precisamos nos organizar financeiramente. Amém? Precisamos nos organizar. Nos organizar para quê? Para a gente abençoar a casa do Senhor. Para a gente ofertar com qualidade. Para a gente entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Agora é hora, irmãos, da gente se unir, né? E ainda que a gente se unindo, a gente olha e fala, essa igreja é pequena para aquela construção. Nem a entrada dessa igreja, né, vai ter condições. Aí entra o milagre do Senhor. Quando Deus olhar e ver que a gente está numa mesma direção, e ver que a gente está entendendo o que Ele está falando com a gente, e a gente abrir o coração e a gente falar assim, Senhor, estamos entendendo, estamos em oração, vamos entrar em obediência e vamos fazer o que o Senhor está nos mandando fazer. É hora da igreja avançar, é hora da igreja levantar os muros. Irmãos, os homens estão ali trabalhando, eles jantam todos os dias. Eles jantam, irmãos, até para os irmãos, para os irmãos que estão trabalhando ali, jantarem ou ter lanche, irmãos, é custo financeiro, é difícil, entendeu? Tudo requer de nós. Tem uma irmã, obreira Ida, todos os dias a obreira Ida vem fazer a comida para os homens, às vezes traz da casa dela, não é verdade? Às vezes eu trago alguma coisa da minha casa, às vezes é coisa que tem aqui, e a gente vai levando, e a gente vai empurrando dessa maneira, e a provisão vai vindo, e Deus vai abençoando. Irmãos, é tudo com luta, é tudo com dificuldade. É debaixo de sol, é debaixo de chuva, é debaixo de sereno, mas é com o coração ardendo, obedecendo e ouvindo o que o Senhor está falando, entendeu? É dessa maneira que a coisa vai, não é fácil, não é fácil. Aqui para reconstruir esses muros, não foi fácil, mas ele estava debaixo de oração, Neemias. Uma pessoa, irmãos, e várias pessoas desanimadas, mas ele era um só, mas ele tinha o Espírito de Deus. E ainda que ele fosse um, mas cheio do Espírito de Deus, ele conseguiu fazer aquela obra e animar aquele povo, e aquela obra sair em 52 dias. Nós precisamos também, queridos, abrir os nossos corações e voltar a ofertar. Se de repente parou de ofertar, volte a ofertar. O Espírito de Deus está nos chamando a isso, amém? Se de repente deixou de dizimar, volte a dizimar. Faça um concerto com o Senhor, faz uma fala com o Senhor, alguma coisa. Fala, Senhor, parei pelo meio do caminho. Queridos, quem sustenta a obra é Deus. Desliga essa luz aqui, por favor, obreiro. Desliga a luz aí, por favor. Tá vendo? Desligou uma. Uma desligou.
Obreiro, desliga uma só. A outra desligou. Desliga a outra, por favor. Alguém desliga lá, da igrejinha. Por favor. Pode desligar essa daqui também, André. Já vai ligar. Tá vendo? Pode ligar. Pode começar a ligar, gente. É assim que vai acontecendo. Quando a gente vai parando de contribuir para a casa do Senhor. Entendeu? As coisas não vão andar, irmãos. Porque tudo aqui anda com a nossa contribuição. Entende? É com as nossas ofertas alçadas, é com os nossos propósitos, é com os nossos dízimos. É assim. Deus abençoa o seu povo para o seu povo que manter a sua obra. Senão, as luzes vão se apagando. Essas luzes aqui estão representando, sabe o quê? As coisas que vão se parando. A gente não tem como avançar. A gente não tem como avançar. Entende? Se a gente pensar assim, poxa, né, eu não estou em condições, mas o irmão, né, o irmão vai continuar, né, Deus vai trazer a provisão. Aí o outro vira e fala, esse mês eu não vou poder contribuir. Aí o outro se aborrece na cantina, né, eu não vou ajudar na cantina, porque eu me aborreci na cantina. As luzes vão se apagando, irmãos, e as coisas vão ficando, e Jerusalém vai ficando com os muros destruídos. Coisa simples. 52 dias, Deus fez um milagre, no meio de um povo que não tinha condições, não eram as condições do povo, era só obediência, oração e unidade, para que a manifestação de Deus poderosa acontecesse e as coisas acontecessem e o povo, né, reconstruísse aquele templo. Amém? Que o Espírito de Deus, Ele possa mover nossos corações nesse dia ainda, amém? Nessa noite ainda, que Deus possa mover os nossos corações e que haja gratidão nos nossos corações, sabe? E entender que Deus tem nos abençoado, que nós temos compromisso com o reino de Deus e nós temos compromisso com a casa de Deus. Entenda, igreja, as pessoas que estão nos visitando, né? Que não são cristãs ainda, essa palavra não é para você, essa palavra é para os cristãos, é para os crentes. O crente tem compromisso com a casa do Senhor. Eu e você temos compromisso com a casa de Deus. Amém? Que Deus possa estar movendo nosso coração e que Ele possa trazer o sentimento que colocou no coração de Neemias. Só Ele pode fazer isso. Essa palavra não é uma palavra de forçação, até porque a gente não tem poder, né, de convencer ninguém, a gente sabe disso. Mas que o Espírito de Deus, Ele venha mover o meu coração, venha mover o coração da igreja e que possa haver unidade, amor, obediência em nossos corações, tá bom? Vamos ficar de pé, aplauda o Senhor em nome de Jesus. E eu convidei alguém para estar cantando louvor nessa noite, a Letícia. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Letícia. Já cantou esse louvor várias vezes no passado aqui conosco, estamos aqui para cantar de novo. A gente vai cantar esse louvor, você vai sair do teu lugar, Deus. Com alegria, não faz com tristeza não, nem forçação de barra. Com alegria, abençoa a casa do Senhor em nome de Jesus. Minhas posses,
derramado sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos, Senhor, entender e ouvir a Tua palavra nesse lugar, e fazer, Senhor, a diferença, e lançar as nossas sementes, e frutificar na Tua casa. Em nome de Jesus Cristo, receba, Pai, todos os louvores, Senhor, receba cada oferta, cada dízimo para Ti, e abençoa o Teu povo nesses dias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Graça e paz, irmãos. Pode sentar, por favor. Ministério do Louvor, desçam.